Bom dia, meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 29 minutos da quarta-feira, dia 23 de março de 2022 e esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje vamos falar sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional, vamos falar sobre a guerra, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre o dólar, sim, e sobre o Ibovespa. Vamos começar falando sobre como o Ibovespa fechou ontem. Em alta, sim. O que está acontecendo com o Ibovespa, com o dólar, sim. O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,96 pontos percentuais, alta de fechou a 117.272 pontos, uma alta de quase 1%. Portanto, na semana ele acumula uma alta de 1,7 pontos percentuais. Resultado de segunda e terça-feira. Hoje é quarta, então no acumulado da semana, segunda e terça, quase 2%. 1,7 só ontem, 0,96. O que aconteceu ontem? Ontem o Ibovespa acompanhou as bolsas mundiais, resultado da ata do Copom, né? Ontem foi divulgada a ata do Copom e hoje nós vamos falar mais sobre isso, inclusive por que o dólar está caindo, né? Alta da Selic, queda no dólar, vamos falar sobre isso quando falarmos sobre notícia local. Já o dólar ontem novamente fechou em queda, muito também por conta do resultado, né? Da fluxo estrangeiro, alta não, né? Vamos mencionar assim, é resultado sim da alta do Ibovespa, queda no dólar, é um movimento normal. Então ontem o dólar caiu novamente a R$ 4,91, uma queda de 0,60 pontos percentuais. Então não vamos ficar explicando muito não, quando entrarmos no cenário local, mas podemos dizer que hoje o dólar continua em queda, né? Já vimos ali que ele abriu aqui, já 3 candles em queda aqui, a 4,90, né? 4,909 aí é a posição que o dólar está nesse momento. Então, vemos aí o resultado, a situação, a condição do dólar nesse momento. E aqui o Ibovespa em alta constante, né? É isso aí. Vamos aos melhores e piores desempenhos de ontem do Ibovespa. Ontem nós tivemos Americanas, Amer3 com 6,66% de alta, Eneva com 6,65% de alta, Banco Inter, BID11 com 6,18% de alta, Melius Cash 3 com 6,05% e Grupo Soma 3 com 5,62% de alta. Já entre piores desempenhos, nós temos várias empresas do setor de minério de ferro. O que aconteceu? Na segunda-feira nós tivemos uma alta expressiva desse setor. E como não aconteceu nada específico que justificasse essa queda no setor de minério, nós justificamos que é uma realização natural. Então, quando não tem nada que justifique uma queda no setor, então é uma realização natural. Então, funciona assim. Por que caiu? Não sabemos. Mas foi consequência de uma alta expressiva no dia anterior? Então o pessoal ganhou dinheiro? Ganhou. Então agora está realizando. Então vendeu e aí caiu. Então tá aí porque que a Vale 3, maior queda, 2,24% de queda. Bradespar, a segunda maior queda, 1,81%. JBS 1,81%, Gerdau GGBR4 1,68% e Marfrig 1,50%. Os piores desempenhos de ontem do Ibovespa. Então,
Esses são os melhores e piores desempenhos. Então vamos ver o que está acontecendo no mundo agora. Os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa na manhã dessa quarta-feira, dia 23, à medida que os investidores continuam digerindo os comentários do Fed, Federal Reserve, sobre inflação e taxas de juros e a invasão da Ucrânia pela Rússia. Enquanto isso, os mercados asiáticos fecharam em alta, com destaque para a valorização de 3% do Nikkei 225 do Japão, fechando em 28.040 pontos, com as ações do SoftBank Group subindo 7,22%. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse no início dessa semana que o Banco Central americano deve tomar medidas duras contra a inflação, com os investidores agora elevando as apostas de que o Fed aumentará as taxas de juros ainda mais rápido do que semana passada, quando elevou os juros em 0,25 ponto. Powell fala hoje no Biz Innovation Summit 2022 durante a manhã, em discurso que será monitorado de perto pelos investidores. É interessante que hoje outros membros do Fed vão comentar a ata do Fed, né? Vão falar sobre a alta da taxa de juros, e eles estão mencionando que ainda esse ano vão continuar elevando a taxa de juros dos Estados Unidos. Mas essa elevação da taxa de juros para combater a inflação, isso afeta demais a economia, não só dos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Então, a maneira como eles dizem qualquer vírgula que eles falam, e até é interessante, esses dias chamou a atenção, né? Por que quando eles dizem algo na pessoa física e como institucional é diferente, né? Me chamou a atenção, eu estava vendo uma reportagem, né? Quando eles falam algo numa entrevista como pessoa, figura física, ou como pessoa institucional, é diferente, né? Porque eles representam a instituição Federal Reserve, né? Tudo ali é muito monitorado, né? Então é muito complicado a maneira como eles são interpretados. Bom, então isso tudo vai ser levado em conta. Na frente econômica, os dados de vendas de casas novas nos Estados Unidos de fevereiro serão divulgados hoje, e os mercados continuam a acompanhar de perto os acontecimentos na Ucrânia. Quando falarmos do cenário internacional, vamos falar sobre isso. No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala 2 vezes hoje, agora às 9h e às 11h40, em eventos abertos à imprensa, um dia após a ata do Copom. Então agora vamos à notícia do cenário internacional. Guerra. Guerra, sim, é o evento mais importante que acontece no mundo e afeta a economia como um todo. Ontem falamos da possibilidade de uma terceira guerra mundial. Como que não vai afetar? Quantas vezes falamos de petróleo, quantas vezes falamos de combustível? Consequência da guerra. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja para a Europa nesta quarta-feira para uma cúpula de emergência da Aliança Militar Ocidental da OTAN sobre a Ucrânia, onde tropas russas invasoras estão paralisadas. Cidades estão sob bombardeio e o município portuário sitiado de Mariupol está em chamas. 4 semanas depois de uma guerra que expulsou 1/4 dos 44 milhões de ucranianos de suas casas, a Rússia não conseguiu capturar uma única cidade grande ucraniana, enquanto as sanções ocidentais a excluíram da economia mundial. Após fracassar no que os países ocidentais dizem ter sido uma tentativa de tomar Kiev rapidamente e derrubar o governo, as forças russas sofreram perdas pesadas, estão retidas por pelo menos uma semana na maioria das frentes e enfrentam problemas de abastecimento e resistência feroz. Elas se voltaram para táticas de cerco e bombardeio de cidades, causando destruição em massa e muitas mortes de civis. Moscou diz que o objetivo é desarmar a vizinha e
A operação militar especial está de acordo com o planejado. O país nega ter civis como alvo. Mariupol, cidade ao sul, é a mais atingida e segue completamente cercada pelas forças russas, onde centenas de milhares de pessoas estão abrigadas desde os primeiros dias de guerra, sob constante bombardeio e com cortes de fornecimento de alimentos, água e aquecimento. Biden, que deve chegar a Bruxelas na noite de quarta-feira, se reunirá com líderes da OTAN e europeus em uma cúpula de emergência na sede da Aliança Militar Ocidental. Espera-se que líderes lancem sanções adicionais contra a Rússia na quinta-feira. Fontes disseram que o pacote dos Estados Unidos incluiria medidas contra parlamentares russos. Biden também visitará a Polônia, que acolheu a maioria dos mais de 3,6 milhões de refugiados que fugiram da Ucrânia e tem servido como principal rota para o fornecimento de armas ocidentais para a Ucrânia. E já vimos tanta coisa, já vimos falar que a Polônia está expulsando diplomatas russos, acusando de espionagem. Ih, rapaz, já chamaram, ontem eu li falando que vai chamar o Papa para intermediar as negociações. Olha, melhor mudar de assunto, vamos para o próximo assunto. Cenário local, dólar versus Selic. O que o Banco Central pode ter indicado para o futuro da moeda? A ata do Copom, divulgada ontem, pode ter indicado um caminho que mantém o dólar em patamares baixos, avaliam analistas do mercado. Anteontem, nós vimos o dólar passar abaixo da casa dos R$5. Então, por conta disso, a equipe liderada pelo economista-chefe do banco original, Marco Caruso, diz que os cenários de inflação descritos pelo colegiado, Copom, voltam a deixar a decisão sobre a Selic vinculada ao caminho do preço do petróleo, mesmo que o livro-texto sugira olhar apenas para eventuais transbordamentos para outros preços. Você viu como está vinculado ao preço do petróleo, resultado da guerra? O cenário base da taxa básica de juros a 12,75% pressupõe um petróleo tipo Brent mais próximo de $100 o barril. E olha que ontem eu falei $300, lembra? Mas os economistas do original avaliam que descolamentos dos preços levariam o Banco Central a estender o ciclo de alta da Selic. A postura do Copom leva o câmbio a mais que valorizar em dias de alta de commodities, com o reforço da perspectiva de juros mais altos, disse Caruso. Teoricamente, a Selic em alta tende a atrair o investidor interessado em ganho com o diferencial dos juros entre os economistas. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: quando a nossa taxa básica está em alta, atrai o investidor. Com a entrada do fluxo estrangeiro, o real fortalece e o dólar cai. Por isso que nós temos, com a alta da taxa de juros, o nosso real fortalece e o dólar cai. É isso que está acontecendo. A equipe do Itaú BBA, do economista-chefe Mário Mesquita, segue linha parecida com a do original, ao dizer que o Copom reconhece que pode aumentar um pouco mais a taxa Selic, avançando ainda mais em território contracionista, caso o cenário prospectivo mostre mais deterioração. Graças ao aumento dos preços das matérias-primas em um ambiente de repasse permissivo, que torna mais intenso o impacto da inflação do atacado para o varejo, provavelmente veremos uma piora adicional das expectativas da inflação, disse Mesquita. Para fazer frente a esses desdobramentos, o Copom levaria a taxa básica para 13,75% ao ano, em 3 parcelas, 1, meio mais meio. Anteriormente, o Itaú previa uma Selic terminal em 13%, 1 mais 0,25%. Então, esse 1 mais meio são as próximas reuniões, o que o Copom elevaria. Agora vamos falar do dólar em queda. O dólar seguia 0 a 0 no início da tarde de ontem, depois de operar em baixa na parte do dia. A moeda estava abaixo do patamar simbólico de R$5. De acordo com o economista-chefe da Valor Investimentos, Davi Leles, disse na segunda, dia 21, que o preço das commodities que dispararam com a invasão na Ucrânia
E os números positivos nas exportações também são responsáveis pela valorização da moeda. Por quê? Commodities. Somos exportadores de commodities. Mandamos mercadoria para fora. Entra dólar. Entra dólar, diminui o preço do dólar, fortalece o nosso real. O Brasil também tem vendido mais commodities e por valores mais elevados, fazendo com que entre mais dólares no país, devido às exportações. Isso faz com que a moeda se torne mais abundante no país e, junto com a atratividade da renda fixa, o preço da moeda caia, disse ao Money Times. Então, ele explicou o que eu também expliquei. Então, entendemos por que o dólar está caindo com a expansão, o aumento da taxa Selic. Por isso que o dólar está abaixo de R$5. Então, partiu Disney. Agora vamos falar da ferramenta Selic. Ferramenta Selic, ó. Estou com ferramenta Inside, estou com Selic na cabeça. Vamos falar da atualização da Inside. E vamos falar aqui da EZTEC. Hoje eu escolhi EZTEC. Você sabe o que é EZTEC? Com esse nome parece uma empresa de tecnologia, né? Mas não é não. Então, se você não conhece a EZTEC, hoje você vai conhecer. Aí você clica ali na análise de resultados da EZTEC, amplia para todo mundo poder enxergar, e aí você vai ver que a EZTEC, ela tem uma recomendação de acordo com a Inside de compra 2, um upside de 66% e você vai ver que ela divulgou resultados referentes ao quarto trimestre, reportando uma queda de 40% versus o terceiro trimestre na receita e um lucro líquido 30% menor que a estimativa da Inside. E aí você vai ver que a EZTEC, Empreendimentos e Participações, é uma empresa do setor de construção e incorporação imobiliária, fundada em 79. Ela é quase tão velhinha quanto eu, que sou de 74. E já lançou mais de 140 empreendimentos. Tá vendo? Não tem nada a ver com tecnologia, é incorporação imobiliária. Então leia esse relatório e entenda os destaques. Vamos lá na tese. Tese é o resumo. Aí você vai ler o relatório. Aqui tem os destaques na conclusão. Na tese. A tese é o que eu gosto. Ó. Há mais de 40 anos no mercado, a EZTEC é uma das empresas com maior lucratividade entre as empresas de capital aberto do setor de incorporação e construção no Brasil. Ela integra o novo mercado da B3 e é consistente e apresenta bons resultados ao longo da sua trajetória, se destacando como uma das empresas mais sólidas do setor. Então, leia esse relatório, entenda se ela é para você e se você é para ela e verifique se é para você ser um investidor da EZTEC. Assim, agradecemos a sua atenção, agradecemos a sua companhia, desejamos para você bons negócios e principalmente bons cafés no dia de hoje. Obrigado, companhia, até mais, tchau!